Mas fala pra mim, irmão. O irmão falou que lá com 12 anos, o irmão se afastou da igreja, né? E eu falo porque essa acaba sendo a realidade, eu acredito que, olha, se não de todos, mas de uma grande maioria de irmãos, de irmãs, que ali por volta de 12, 13, 14 anos, acaba às vezes querendo conhecer um pouco o mundo e se afastando. E com o irmão, foi a mesma coisa? O irmão se afastou da igreja por algum motivo específico? Como é que foi? Veja bem, eu sempre costumo falar nas minhas palestras, né, eu sempre costumo falar assim, eu me afastei porque eu era um menino muito revoltado, muito revoltado. Eu sou filho de carnaval, então a palavra pai não existe no meu dicionário. Minha mãe mulata, carnavalesca, né, sambista, e apareceu lá um branquelo lá e se engraçou. E infelizmente, né, ou felizmente, Deus o sabe, mas na época lá, eu muito revoltado, a família do meu pai paterno não aceitava preto, né, entrar na família. Vamos falar assim para você entender, para o irmão entender. Sim. Então, quando ele falou que tinha engravidado uma mulata na avenida, ela falou: abandone isso aí que na nossa família não entra negro, né? E quando ela falou isso, racista, com certeza, né? É um jeito racismo. Quando ela falou isso, Deus, pela sua infinita misericórdia lá no céu, pegou e colocou o dedinho dele e falou: eu vou mostrar que quem dá atingimento sou eu. E nasceu esse rato branco no meio da negrada. Então, imagine eu nascendo, né? Não precisava, que nem essa luz que está aqui, né, na minha casa, não precisava acender, era só jogar o rato branco no meio da negrada na sala que, meu Deus do céu, iluminava tudo. E assim foi. Então eu nasci muito, eu queria conhecer meu pai, não pude, aquela coisa toda, e daí tinha que ir para a igreja, porque, né, eram os costumes, era a família toda serva de Deus, mas a gente muito revoltado, e falando de Deus, que Deus é amor, que Deus é isso. Eu falei, mas Deus é amor, que amor é esse? Olha a minha vida. Meus amigos têm pai, têm tudo. Olha a minha vida, minha mãe me abandonou. Fiquei 3 meses internado entre a vida e a morte quando nasci. Fui adotado, saudosa minha avó, mãe. Foi passada a tutela para ela, foi anulado o meu registro. Quem era mãe virou, quem era avó virou mãe, quem era mãe virou irmã. Então, para uma criança pequena, ai que bonitinho, né? Maravilha. Mas fui crescendo e fui entendendo, e quando eu discerni o direito da esquerda, eu era muito revoltado. E já fui feito, né, numa situação muito difícil. Então eu peguei e Mas fui para o nessa mundo. Falei, época, não. para me entender, irmão, e nessa época, a família inteira era já cristã, evangélico, como é que era? Seus avós? Sim, só minha avó. Minha avó, minhas irmãs daí de criação, né, que somos 11 filhos de criação, né? Então, ela foi uma valente, né? Saudosa minha avó, mãe, pegava de tudo quanto é cor, raça, ela ia pegando, sem esposo, e o juiz dava tutela para ela, só o nome dela, né? Não saía o pai, e então eles já eram, né? Proceder todos, né? Tanto que tinha uma promessa que ela não tombava a câmera fria, né? Porque mãe não é a que faz, é a que cria, né? Eu sei assim, acredito assim. Minha mãe biológica, eu tenho ela até o dia de hoje, mas não, ela é minha irmã e tá tudo bem, mas não tenho ela como mãe, porque ela não me criou. Entendi. Então, quando o irmão fala da promessa e da mãe, é da sua avó que te cuidou, que criou, que é o sentimento de mãe, enfim, tudo isso daí. Isso, exatamente, que sofreu 18 anos comigo, dos 12 aos 30. Dos 12 aos É, 30, isso. com 12 anos, você falou, não vou Fui mais. pro Você mundo. chegou, o irmão chegou a Não, recitar, ir pra igreja? sim, recitei, fui, não me batizei, né? Cheguei a Sim. recitar no culto de jovem, tudo, mas não era batizado. E quando eu peguei 12 anos, fui para o mundo, e daí, né? Nessa época, o irmão morava em qual Essa região, época, irmão? eu morava, nessa época, quando eu parei, eu morava em Curitiba, né? Também Morava em Curitiba. Curitiba, Curitiba, né? Agora que daí eu me casei, tudo, Deus fez essa obra linda. Em 2004 eu vim a residir na Fazenda Rio Grande e estou até no prezado momento. Entendi. Mas e esse desligamento seu, irmão, esse momento de revolta dos 12 anos,
O que passava na cabeça do irmão Vanderlei. Nós temos aqui vários assuntos para conversar, né? Mas eu quero construir aqui uma base para nós entender quem é o nosso irmão Vanderlei. Eu era muito revoltado com a vida, que eu não pedi para vir no mundo, né? E com a situação das revoltas que eu tinha, não com a igreja, porque eu não conhecia. Quando criança, você vai, você é obrigado, até os 12 anos, você é obrigado a ir. E se eu não fosse, eu não gostava da oração, que demorava muito, eu não gostava, mas eu tinha que ir, eu era obrigado. E quando eu peguei 12 anos, que descobri que eu podia falar não e não ir, não fui mais, entendeu? Porque na minha cabeça, não, se Deus tiver que me chamar, quando eu tiver velho, eu vou servir a Deus. Eu quero o mundo, né? Sim, Então, e não foi muito difícil, porque geneticamente eu fui feito estragado. Quem que vai ser são, sóbrio, feito numa avenida de carnaval? Então não tem lógica, não tem cabimento, né? E base familiar eu não tinha nenhuma, só uma velhinha, uma mãe, vó-mãe, que queria nos acolher, né? Na medida do possível. Então, uma vida muito difícil. Então, quando eu vi que a estrada era larga e que eu podia pegar e voar, aí eu voei mesmo. entendi. E aí foi embora. E aí foi viver a sua vida e tomar suas decisões. Exatamente.